E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, assim como está abençoando a minha. Olha, o Brasil está classificado. Para mim, o Brasil está classificado. Acho muito, mas muito difícil mesmo. Tem que haver uma hecatombe, para o Brasil não ir para a final não, para não estar classificado para ir para a Copa do Mundo de Futebol. Olha, o Brasil já está em quarto lugar, podia estar em terceiro se tivesse feito um gol a mais nessa goleada que fez nessa terça-feira contra o Peru, jogando razoável, não pode-se dizer que estava uma maravilha, mas com os talentos individuais que tem a seleção e com o esforço que faz o Peru para não ir para a Copa do Mundo, o Brasil tocou ao natural 4-0 na seleção peruana. E com isso, se fizesse mais um gol, tinha passado o Uruguai, que está em terceiro, se equiparou em nível de pontos com o Uruguai e poderia, através de fazer mais gols, poderia ter passado na frente e ter ficado em terceiro. Então está ali dentro do G4, como a gente chama, e embolado, e com certeza se manter pelo menos esse ritmo, estará classificado sim para ir para a Copa do Mundo. Com isso, o Dorival Júnior suspira um pouco melhor, né? Respira um pouco melhor, e como eu disse no vídeo anterior, não é mais por aparelhos, já respira tranquilo e já pode pensar no futuro, pode pensar em poder resolver os problemas fundamentais do Brasil. Olha, uma das coisas que a gente tem falado, tem comentado, é que a seleção brasileira não caiu no gosto, e isso eles tentam fazer faz muito tempo já, não caiu no gosto dos brasileiros. Os brasileiros não têm mais aquela paixão que tinham pela seleção brasileira. Eu acho que nem pouco é uma paixão, acho que a paixão continua, mesmo você não vendo os jogos da seleção brasileira. Mas o gosto de sentar na poltrona e ver o jogo da seleção brasileira, acho que sim, perdeu um pouco a vontade. Um pouco também por causa dessa política de que hoje os grandes times da Europa, eles já vêm contratar os nossos futuros jogadores quando estão na base ainda, no sub-20. Tem jogadores que não chegam nem a jogar profissionalmente pelos seus times, já são levados embora. Olha o exemplo do Messi. O Messi foi levado ainda criança ainda para o Barcelona. O Messi, por muito tempo, ele não foi protagonista não da Argentina. Sofreu muito para ser hoje o que é o Messi dessa Argentina. Ele mesmo pensou em largar o futebol por não estar, aliás, largar a seleção por não estar respondendo à altura do que o pessoal tinha por ele, Messi. Então demorou a encaixar. E esses jogadores, a maioria deles que estão hoje na seleção brasileira, jogam lá fora. E por jogar lá fora não estão toda semana nos nossos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores. Estão longe da realidade do futebol brasileiro. E com isso as pessoas não sentem, sim, muita vontade de ver. Não tem ninguém do meu clube que está lá jogando. Para que eu vou ver? Aliás, hoje a gente vê jogadores dos nossos clubes jogando em outras seleções. Seleção argentina, seleção colombiana, seleção equatoriana e assim vai, uruguaia. Os nossos jogadores hoje dos clubes são jogadores de seleções de outras seleções, não da seleção brasileira. Mas veja que os jogadores da seleção brasileira que foram convocados por Dorival resolveram o problema do Dorival. Os atacantes do Botafogo foram que estão resolvendo o problema do Dorival. O Gerson do Flamengo, que está no meio de campo da seleção, resolveu o problema do Dorival. Então acho que é melhor sim o Dorival começar a olhar um pouco mais para o futebol brasileiro. Aliás, dizem que ele vai estar no Grenal aqui, que vai ter em Porto Alegre, no Beira-Rio, diz que ele vai estar aqui observando também. Ele tem que observar os jogadores mais brasileiros, porque eu acho que é com isso que a gente consegue, pelo menos, resolver um pouco o problema. E depois encaixar um time e ter uma regularidade. Com isso, nós conseguimos, sim, trazer um pouco mais o torcedor brasileiro para junto da seleção.
E outra coisa que eu queria falar também é que quando a gente ganhou alguns títulos, a gente jogou e a gente tinha treinadores que eu fico pensando hoje, uma seleção brasileira, por que tu tem que ter só um treinador na seleção brasileira? Quer dizer, eles queriam contratar por um salário milionário, o Ancelotti, não sei o que, bababá, mas por que a gente tem que ter só um treinador? Por que a gente não pode ter 2 ou 3, uma equipe de treinadores que pensam na seleção brasileira e com isso consigam fazer com que ela jogue um pouco melhor? Olha, quando o Parreira surgiu, quem é que conhecia o Parreira? Quais times do Brasil o Parreira treinou e foi vitorioso? Ninguém conhecia o Parreira, não se tinha ideia de quem era o Parreira. Mas ali por trás do Parreira, quem é que estava? Tava o velho Lobo, o Zagallo, tava lá atrás, lá do Parreira, fazendo e armando, ou seja, mesclar a experiência de quem já esteve na seleção, o conhecimento, junto com o que é novo, com o que é moderno. Ou seja, aquilo que os próprios caras do futebol falam, misturar os cascudos com os guris. E é isso mesmo, pegar essa experiência. O Filipão tá aí sem fazer nada. Tem outros treinadores aí também bons, que já foram muito bons aqui no Brasil, que também estão sem fazer nada. Poderiam estar junto com Dorival Júnior, pensando de como tirar esse Brasil desse marasmo, essa seleção brasileira desse marasmo que está hoje. E claro que, evidentemente, o último ponto para mim é que os clubes também são afetados por tudo que acontece em suas direções. E hoje, o que a CBF representa para os brasileiros é uma bagunça total. Entra presidente, sai presidente, é deposto, é feito isso, é aquilo. É uma briga total que não se entende. Então isso tem que mudar também, para que o foco possa ser, sim, em planejamento, em tempo, em dedicação, para que esse futebol brasileiro volte a levantar canecos, que é tanto que a gente quer. Acho que essas coisas têm que, sim, ser pensadas. O que você acha dessas sugestões? Deixa aí nos comentários para eu ver. Vamos em frente, vamos, porque o Brasil já está classificado. Você não acha?